Pronto, então a partir de agora a gente está gravando aí, vamos iniciar. Deixa eu mostrar. E aí a gente continua falando sobre, obviamente, a manutenção predial, né? Na aula de ontem a gente viu os conceitos de manutenção, não foi isso? Não, na verdade na aula de segunda-feira, né? A gente viu os conceitos de manutenção. Ontem a gente viu aquela ideia da falsa economia, né? Com a aplicação de materiais aí de qualidade reduzida, né? De qualidade inferior, no intuito de baratear os custos da obra. E aí a gente viu que, na verdade, isso pode gerar um problema posteriormente, que faz com que essa redução inicial no custo não seja válido, né? Porque os gastos posteriores com recuperação ou resserviço são bem maiores, né? São bem superiores à economia feita através da aplicação de materiais de baixa qualidade, né? A consequência é muito mais onerosa do que a redução de custo inicial, né? E aí nós vimos também a ideia dos agentes agressores, né? Que aí, para ocorrer patologia, para ocorrer algum tipo de dano, alguma degradação, teve algum agente agressor, nem que seja o tempo de vida útil, né? O tempo de vida que aquela peça ou aquele sistema tem e vai sofrendo, né? O desgaste natural. E aí hoje a gente começa falando sobre manutenção, engenharia de manutenção e manutenção predial integrada, né? Manutenção predial integrada. Primeiro, falando em engenharia de manutenção, né? A gente diz que é uma nova ideia, uma nova concepção, né? Que constitui uma quebra aí de paradigma na manutenção, né? Antes, essa parte de manutenção era visto como uma das etapas da própria engenharia civil, e aí vem ganhando destaque, e aí está se tornando um pouco mais independente, mas ainda obviamente dentro dos estudos da engenharia civil. E aí praticar engenharia de manutenção é deixar de ficar consertando continuamente. Então, se você pratica, né, ao praticarmos, né, as recomendações aí da engenharia de manutenção, a gente deixa de estar tendo que ficar consertando continuadamente, né? Então, se aplicamos, né, as técnicas de engenharia de manutenção, né, as práticas de manutenção periódicas, a gente deixa de estar consertando algum serviço ou algum item da nossa construção que possa vir a apresentar falhas, né? Aí justamente a engenharia de manutenção, ela nos oferece artifícios justamente para que a gente tente diminuir a necessidade desses consertos continuadamente, né? Então, quando a gente aplica a engenharia de manutenção, a gente diminui esses consertos continuadamente, né? E aí, por quê? Porque a gente vai procurar as causas básicas, a gente vai procurar o que foi que deu origem, o que é o fator que está originando tal e qual manifestação na nossa construção, na nossa edificação. E aí a gente vai modificar situações, né, permanentes de mau desempenho. Por exemplo, infiltração na parede. Aí, né, existe um conserto continuado, que é ficar substituindo a pintura para esconder o sinal da infiltração, né? Fica substituindo a pintura. Quando não, aí a infiltração às vezes é tão grande a ponto de o serviço que a gente faz de recuperação
é justamente derrubar, né, o revestimento, que geralmente é um revestimento argamassado, e aí executa o novo e faz uma nova pintura, e daí vai só fazendo pintura, e vai consertando continuadamente, né, em vez de buscar a origem do problema e atuar na causa, porque quando a gente atua na causa, a gente diminui a reincidência daquele problema, né? Então a gente deixa de ter um agente agressor de maneira permanente, né? Beleza? Então a engenharia de manutenção, ela opta, né, em vez de consertar, eliminar a causa, porque quando você elimina a causa, você está atuando na fonte do problema. E quando a gente atua na fonte do problema, né, tal situação provavelmente não voltará a ocorrer, não voltará a acontecer, pelo menos em Boa noite, pessoal. Boa noite. Pelo menos dentro de um curto período de tempo, ela não ocorrerá novamente. Beleza? Pode até ocorrer, porque pode surgir uma outra, né, uma outra fonte que possa estar gerando esse problema na nossa edificação. Mas de modo que a engenharia de manutenção, ela nos norteia, nos orienta justamente a aplicar práticas que diminuam os consertos continuados e que possamos atuar sempre buscando a origem daquele defeito, daquela falha ou daquela patologia, daquele problema que surgiu, para eliminar essa causa. Eliminando a fonte causadora, aí a gente garante um pouco maior o tempo de vida útil de um sistema ou de um item qualquer da nossa edificação. E aí, ó, a gente deixa de conviver com problemas crônicos, né? A gente passa a melhorar os padrões e sistemáticas, né? Então a gente passa a melhorar os padrões e a sistemática de funcionamento da nossa edificação. A gente passa a desenvolver a manutenibilidade, né? Ou seja, a gente passa a dar feedback ao projeto, ou seja, a edificação que tem esse procedimento de manutenção periódica, né? A gente viu que uma das etapas de processo de manutenção é justamente a perícia, né? A avaliação, o monitoramento contínuo. Então, em edificações que tem esse monitoramento, é possível que nós consigamos estar sempre medindo, né, o desempenho de cada peça e de cada sistema aplicado. E aí a gente consegue ficar dando esse feedback ao projeto, verificar se o funcionamento está realmente adequado com o que foi projetado. Por exemplo, vamos citar, se a impermeabilização, né, não está apresentando nenhum problema, então quer dizer que o desempenho dela está sendo compatível com o que o projeto pediu, né? A coberta bem executada, né, se não está gerando nenhum problema de goteira, tal, enfim, que seja, né? Então está sendo compatível com o desempenho que o projeto propôs. A pintura, né, não apresentar também as patologias pertinentes à pintura, quer dizer, está correspondendo ao desempenho que o projeto solicitou. Estrutura, então cada etapa, né, quando a gente passa por esse processo de monitoramento, a gente vai avaliando e vai podendo ter esse retorno ao projeto, né, e verificar que de fato, quando dá boa execução, né, esses sistemas eles realmente são compatíveis com o desempenho solicitado no projeto. E aí a gente volta mais uma vez, né, aquela ideia de que não adianta
nós buscarmos economia com a utilização de materiais ou mão de obra de baixa qualidade, né? É uma economia que não é real, né? É uma falsa economia, né? Bom, de certo modo, a grosso modo, que vem a ser a engenharia de manutenção, nada mais é, ou a engenharia de manutenção é a ciência que deu origem aos estudos de manutenção predial integrada. E aí o que é que vem a ser agora manutenção predial integrada? É um conjunto de serviços e atividades destinadas a preservarem todas as partes do edifício, suas instalações e seus equipamentos, né, dentro de um planejamento global, com programação de serviços em prazos pré-estabelecidos, né, a fim de se obter máximo de eficiência dentro de custos reais e compatíveis. Então veja, acho que alguém pediu para entrar aqui. Então, deu uma buzinadazinha aqui no vídeo, mas não sei o que foi. Parecia alguém que estava pedindo acesso. Bom, mas enfim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, e aí o que vem a ser isso, né? Na verdade. Então o que vem a ser a manutenção predial integrada, né? É um conjunto, né? Um apanhado de atividades, né? Não são ações isoladas. Não são ações isoladas, são ações interligadas, né? Um conjunto de atividades, um conjunto de serviços, né? que visam a garantia do bom desenvolvimento das partes e dos sistemas da nossa edificação, né? E aí é tudo isso que a gente já vem falando desde segunda-feira, né? Desde a primeira aula, né? Que é justamente basear a manutenção predial integrada, ela é baseada no processo de monitoramento, né? Monitoramento continuado, a fim de que se elimine as possibilidades da necessidade de um conserto. Então a manutenção predial integrada, né, é um conjunto de serviços que engloba todas as etapas ou todos os sistemas da nossa edificação, de modo que essa construção tenha o seu desempenho, né, sempre garantido, né, sempre próximo ou com 100% mantido. Beleza? Então é uma ação conjunta, né, de todas as de atuação em todas as etapas e sistemas da nossa edificação. E aí a manutenção predial integrada, ela é dividida em categorias, né? Então teremos serviços de primeira categoria, serviços de segunda categoria e serviços de terceira categoria. Só corrigir aqui que aqui não é o zoinho, é o azinho, né? Categoria. Beleza? Então teremos aí a subdivisão da manutenção predial integrada. E aí o que seriam serviços de primeira categoria? Então serviços de primeira categoria são serviços, né, são aqueles serviços que eles não são de vital importância para o funcionamento da edificação. São serviços que não são de fundamental importância, né, para o reflexo da empresa, né? São serviços que podem ser executados inclusive com mão de obra própria. Então a empresa que desenvolve, que executa, imagine um condomínio que tenha tem alguns condomínios que tem isso, né? Tem um profissional da área de manutenção, então um profissional de manutenção predial. Então é o cara que é conhecido como aquele faz tudo, né? Faz um reparozinho de instalação elétrica quando precisa, um reparozinho da instalação hidrossanitária, faz um serviço de pintura rápido. Enfim, é um cara que faz aqueles pequenos serviços na edificação, né?
é um funcionário do próprio condomínio que resolve esses pequenos problemas. Então esses pequenos problemas, essas pequenas ações, né, que não têm vital importância para a edificação e que podem ser executados com mão de obra própria, aí são os serviços de primeira categoria. Beleza? Então, por exemplo, uma reparação estrutural se enquadra nesse tipo de serviço? Não, não é um serviço que pode ser feito com... não é um pequeno serviço, é um serviço que afeta, é de fundamental importância para a edificação. Aí, imagine agora, uma troca de tomada, trocar uma tomada, né, trocar uma lâmpada, trocar uma torneira, fazer uma limpeza de calha, né? Então são serviços que não são fundamentais, não tem aquela importância fundamental para a edificação e que pode ser executado com mão de obra própria. Não precisa de uma empresa externa, de uma empresa especializada para executar o serviço. Beleza? Então esse tipo de serviços são considerados serviços de primeira categoria. Beleza aí? Professor, copiado. Então, ó, né? Serviços de segunda categoria. Aí, ó, esse daí, né? Mesmo que precise, né, de uma paralisação. Detalhe seguinte também, tá? Uma outra observação em relação aos serviços de primeira categoria, né? São aqueles serviços que não precisam da interdição da área. Não precisa da interdição, tá? Então a gente não precisa interditar o ambiente para executar, tá? Como por exemplo, o que eu acabei de falar, pequenos reparos na instalação elétrica, né? Trocar uma lâmpada, trocar uma tomada, pequenos reparos na instalação hidrossanitária, limpeza de calha, alguns serviços de pintura, né? São tarefas, né? São serviços que não precisam de uma mão de obra externa, né? Podem ser executadas com mão de obra própria, né? E não precisam da interdição do ambiente, né? Claro que uma pintura geral, às vezes, né? Nós até, vamos ter que isolar aqui esse ambiente aqui por meio expediente para fazer a pintura, então precisa, né, de uma interdiçãozinha, mas pequenas pinturas não, beleza? Não necessariamente isso aí vai ocorrer. Então é uma outra característica dos serviços de primeira categoria, não precisa da interdição do ambiente onde o serviço está sendo feito, do ambiente ou do sistema, né? Por exemplo, uma limpeza de caixa de gordura, né? É um serviço simples. A própria mão de obra, deixa eu fechar isso aqui. A própria mão de obra local, né? Pode fazer a limpeza da caixa de gordura, não precisa da interdição, é um serviço rápido, né? Não precisa de profissional especializado, né? E não precisa da interdição do sistema. A gente precisa parar o sistema de esgoto para fazer a limpeza da caixa de gordura, né? Não precisa, beleza? Então, ó, é uma outra característica dos serviços que são de primeira categoria, né? Eles não têm assim essa importância no desempenho da edificação, né? Podem ser feitos com mão de obra própria, né? Não necessariamente com mão de obra especializada, e não precisam da interdição do ambiente ou do sistema para serem executados. Beleza? Já os serviços de segunda categoria, né? Em alguns casos, pode ser que precise de uma interdição temporária. Aí, imagine o seguinte, recuperação do passeio, da calçada. Claro que a gente vai ter que interditar ali, né? A gente vai ter que interditar. Enquanto estiver recuperando, o pessoal não pode estar passando, né? Então tem uma interdição curta. A pintura de uma área de lazer. Então você tem que interditar temporariamente enquanto estiver executando a pintura. Beleza? Então, ó, os serviços de segunda categoria
eventualmente podem precisar de uma interdição, nem que seja curta, tá? De uma curta interdição ou do sistema ou do ambiente onde estão sendo executados, beleza? E aí o que acontece é o seguinte, né? Nestes casos é aconselhável a contratação de uma empresa terceirizada, especializada na execução desse serviço. Aí já não cabe, lembra que a gente falou daquele profissional que tem nos condomínios, geralmente profissional da manutenção, né? Manutenção predial, sei lá, enfim, né? Aí, alguns serviços, realmente a gente precisa contratar uma empresa especializada na execução dos serviços. A questão é a seguinte, quando a gente fala em condomínio, né? Aí a contratação tem que ser por empresa. E aí, hoje em dia, veja bem, hoje em dia o mercado está assim tão oxigenado nesse sentido, que onde eu quero chegar? O que é uma empresa? O que é uma empresa especializada? O que é uma empresa especializada? Né? Por exemplo, o cara que tem MEI, empresa é CNPJ, o profissional que tem MEI, ele é uma empresa? Ele é uma empresa. Ele é uma empresa. Beleza? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, condomínios, a gente, na informalidade, um micro, como a gente está chamando um micro, uma casa, uma edificação unifamiliar, na sua casa você vai e você contrata, a gente faz aquele contrato de acerto, né? Quem diz que é o contrato de boca, né? A gente chega assim e contrata, chama um pedreiro, chama um pintor que seja, chama um encanador e diz, ó, tem esse serviço aqui para fazer, quanto é? O cara X, aí beleza, faz aí, precisa daquele material, aí vai lá, compra o material e o cara faz, né? Mas ele não precisa apresentar um CNPJ, não precisa apresentar nota, ele faz, recebe e vai-se embora e está pronto, não é assim? Não é formalidade? Aí para condomínios, por mínimo que seja o serviço, aí isso já não se aplica, né? Porque aí já tem uma administração, né? Já é rateio financeiro, então você já vai ter que estar prestando conta do dinheiro dos outros também, né? Aí acontece, pronto, a gente tem Nilson aí trabalha com pintura, Nilson pode ter MEI de pintor, então ele é uma empresa. Aí o condomínio vai poder contratar o serviço dele. E aí é uma empresa especializada no serviço de pintura. E aí quando terminar, aí vai ter um contratozinho, assina o contrato, quando termina, deu quanto serviço? 5 mil reais, ele recebe os 5 mil e passa a nota, emite a nota. E aí por quê? O condomínio tem que prestar conta, tem toda uma questão fiscal que eles têm que prestar conta depois, beleza? Então quando a gente fala assim, empresa, não necessariamente você imagine grandes construtoras, tá? O profissional que tem MEI, ele é uma empresa, pô. Sempre teve CNPJ, ele é uma empresa. E aí o que acontece hoje, esse negócio hoje assim, tá tão real já, que até as grandes construtoras estão diminuindo seu quadro de profissionais próprios, né? Muitas empresas estão substituindo os profissionais que têm. Isso aqui é uma conversa que é de atualização, né? Fugindo um pouquinho do assunto, mas só para atualizar. Para vocês já irem também se acostumando com isso. Muitas empresas hoje não contratam mais profissionais com CLT. Contrata os caras por PJ. Você tem que ter MEI. Então é como se você trabalha para a empresa, mas você é terceirizado. Em vez de ele assinar sua carteira como técnico de edificações, ele vai dizer, me dê seu CNPJ, eu vou contratar você como MEI. Você vai ser um terceirizado da empresa, né? E é assim. Muitas empresas estão fazendo dessa forma. Estão diminuindo, né, o quadro de funcionários próprios para contratar por MEI, contratar por CNPJ. E aí o que acontece? Eles passam a ter menos carga fiscal, menos responsabilidade contratual. E aí repassa aí essa carga fiscal para a gente, beleza? Mas enfim, é o que está acontecendo hoje. A gente está deixando de ser funcionário para passar a ser prestador de serviço. Alguém abriu o microfone aí, não vi quem foi. Oi, professor. Diga aí.
O que o senhor falou aí é no meu caso, Pronto, entendeu? já trabalha assim, né? Eu trabalho para a empresa, mas é dessa forma. Eu tenho que abrir o e-mail para mim, presto serviço para essa empresa, que é fixo, e presto serviço para mais duas, que é só avulsa. Quando aparece, chama. Mas um é fixo com ela direto. Mas você não é carteira assinada, né? Você é MEI, né? Você é contratado, é prestador de serviço. Ele é quem paga lá tudo lá. Mas você é prestador de serviço, né? Não é carteira assinada, né? Não tenho carteira assinada, só o e-mail. Tem um contador. Exatamente. Justamente o que você falou aí. Recebe, emite a nota e pronto, né? Não, no caso dele, eu presto serviço para ele contínuo, como se fosse um funcionário. Já para as outras empresas, eu presto serviço, como você falou, a condomínio, na nota. Na nota, exatamente. Hoje mesmo eu fui comprar um material e nota fiscal. O cara, rapaz, tem que fazer tudo novamente, porque não é para eu, então tem que fazer novamente. Aí foi tudo. Exatamente. Não tem que estar prestando conta, né? Mas enfim, essa é a nossa realidade nova, né? É bom a gente já ir se acostumando, que é isso que a gente vai encarar daqui para frente. Mas voltando para lá, só para a gente entender, beleza, sanado, serviço de primeira categoria são aqueles, entre aspas, aí mais simples, né? Que a gente não precisa de interdição, a gente faz com mão de obra própria, não precisa de um profissional especializado. O serviço de segunda categoria não, ele já tem um pouco mais de complexidade e pode ser que venha a solicitar uma interdição por um curto período ou por um longo período, mas algum tipo de interdição, e a recomendação é que seja feita por um profissional especializado. Beleza? Alguém abriu o microfone. Alguém quer falar? Miguel, diga aí, meu filho. Com relação a... Eu acho que você não vai saber não sobre... Assim, nós que somos fichados, né? Não podemos abrir MEI não, né? O MEI não. Depende. Né? Depende. Você tem que... Pode, agora depende da política da empresa. Tem empresa que não permite, tem empresa que permite. Tá? Pronto. Onde eu trabalho, né? No grau técnico, no grau. Eu posso ter MEI, tranquilamente. Beleza? Tem empresas que não permitem. Tem empresas que não permitem que você tenha um CNPJ. Aí antes de fazer isso, você tem que procurar o regimento da sua empresa. Professor, mas o MEI ele tem especificando em que qual atividade, qual serviço prestado, né? Se eu não me engano, você pode optar por 15. São 15 áreas ou são 10 áreas, enfim, tem mais de uma área que você pode optar na hora da abertura do seu CNPJ lá. Beleza? Mas enfim, dizer a você, se você por ser CLT pode ou não abrir MEI, aí vai de acordo do regimento de cada empresa. Por exemplo, o servidor público não pode. Servidor público não pode. Funcionário público não pode ter MEI. Tá? Professor. Aí algumas instituições privadas permitem, na verdade a grande maioria permitem, mas tem outras instituições que não permitem. Inclusive tem empresa que não permite que você tenha um outro vínculo. Tem empresa que não permite que você tenha 2 vínculos profissionais. Se você é funcionário da empresa, você é funcionário só dela. Beleza? Então é isso que eu digo. Você tem que, se você pretende abrir MEI, primeiro procure isso aí. Procure saber lá qual a empresa que você trabalha, se ela permite ou não. Beleza? Tá certo. Para depois não ser penalizado, ter que fechar o MEI. Tem que pagar a taxa para abrir e depois pagar a taxa para fechar. Já pensou? Professor, aí com a relação que o senhor está falando aí de civilinho, que o senhor está falando aí, quer dizer que o MEI não tem negócio de trabalha 24 horas se for possível, né? Não tem nada, né? Eles querem fugir disso aí, né? Você. Dessas coisas tudo, né? Em tese. Tudo é contratual, depende do contrato, depende das cláusulas do seu contrato. Mas em tese é isso aí. Só que aí você paga, né? Enfim. Só que aí você paga. Eu vou ver se eu consigo um palestrante para falar com vocês sobre isso daí. Marca uma aula,
para um cara ir lá e explanar um pouquinho sobre esse tema com vocês aí. A gente vê um dia. Daqui pro final do curso a gente vê um dia para fazer isso aí. É porque eu já trabalho, né, prestando algum serviço, né, mas é pequeno, né? E para abrir e-mail e essas coisas todas, vai que um dia apareça um serviço moral, né, um serviço de, assim, mais responsabilidade. É isso. Pronto, beleza. Mas aí, assim é rápido. O sistema de abrir o e-mail é rápido. É só ter o dinheiro para pagar a taxa. Pronto, é no instante. Botou dinheiro na mão do governo, ele libera. Duas caixinhas de cerveja por mês dá para pagar. Deixa de tomar isso aí e paga. Beleza? Mas enfim, eu vou ver se antes de terminar o curso de vocês, eu já tenho até alinhado isso com um outro professor. E aí a gente vê um dia que faça aí essa troca. E ele vai lá falar com vocês sobre isso e eu vou para a turma dele falar sobre alguma outra situação. Mas antes de terminar o curso a gente vai ter aí, eu prometo a vocês que eu consigo esse palestrante para falar sobre microempreendimento. Beleza? Professor, o sistema de prevenção de incêndio, que categoria aquilo? Porque não é um serviço que a manutenção não é feita a qualquer hora, qualquer dia, tem uma periodicidade, né? E tem o horário, sempre eles fazem mais à noite para ativar todo aquele sistema, verificar um por um, a pressão, né? Tudo aquilo ali, aquilo é o que? De segunda, terceira? Não. Aí é de segunda categoria, né? Pode considerar de segunda categoria. Que a gente não consegue fazer com o pessoal próprio. Bom, e aí terceira categoria, são serviços que devem ser obrigatoriamente executados por profissionais especializados, devidamente habilitados e registrados nos órgãos oficiais que fiscalizam essas operações. E aí, né, claro, para atendimento das normas legais, né, assim como na segunda categoria, os serviços de terceira categoria, eles não trazem transtornos graves para o empreendimento, tá? Porém, eles têm que ser executados por empresas especializadas. Pronto. Talvez esse serviço que você falou da manutenção do sistema de combate a incêndio, talvez se enquadre em terceira categoria. Talvez, mas ele fica ali, podendo ser de segunda categoria, porque o serviço de segunda categoria também necessita de profissionais especializados, né? Empresa especializada que o senhor fala é a empresa que tem a autorização dos órgãos competentes, né, que segue a risca as normas. Isso, exatamente. Isso é empresa especializada. Né? Isso é empresa especializada. E até um MEI pode ter isso. Então, empresa é CNPJ. Quando você vê ali empresa especializada, é CNPJ especializado naquilo. Você não vai, por exemplo, contratar uma empresa de carpintaria para fazer a manutenção do sistema de incêndio, vai? Não. Então, um CNPJ que seja destinado para a execução daquela tarefa. Isso é uma empresa especializada. Beleza? Aqui a gente tem duas na nossa tela. Tem duas empresas especializadas. Aí, ó. Enilson aí, especialista em pintura. E aqui, Severino, especialista em manutenção de fachada, né? Recuperação de fachada. Então, já tem duas empresas aí de cara. Duas empresas de cara. Ezequiel ali com a gatinha dele de segurança do trabalho, só tapeando que está lá em Suape, mas, né, profissional especializado ali em segurança do trabalho. Fábio, cadê? Outra empresa aqui, ó, Fábio Esquadrias, tá vendo? Até FS aqui, ó, se fosse FF ficaria certinho, ó, Fábio Esquadrias e tal, né? Então teve CNPJ. Então ali, ó, teve o CNPJ, é empresa especializada no serviço, entendeu? Isso aí. Vamos investir nisso aí. Vamos investir. É o futuro, né? Investir, trabalhar para os outros para quê, né? Não? Aí Josinaldo já deu a ideia. Cada um tem uma profissão, monta uma empresa e começa a correr atrás de serviço. É isso aí, exatamente. O engenheiro para assinar o projeto a gente já tem. Eu tô aqui. Tô na área. O professor tá agendado aqui. Já tá, pode deixar. Só uma pergunta. Tamo aí. Pergunta. Diga. Se eu abrir um e-mail, contratar alguém para trabalhar comigo?
MEI, olha, MEI é microempreendedor individual. Porém, você pode ter um funcionário. Você pode ter um funcionário. Se o serviço for maior, eu precisar de 2 pedreiros, 2 ajudantes, eu não posso. Não pode. Aí você já tem que ser empresa. Você pode ter um funcionário. Tá? A não ser que você. Eu não vou falar aqui, deixa eu parar de. Deixa eu ver o que. Não. Vamos voltar. Quem quer falar? Fábio, é? Diga aí. Não, eu só... Era o quê? Essa pergunta que o Josinaldo fez aí. Eu sou MEI de 2015 e eu tenho um funcionário registrado na minha empresa. Eu percebo. Um funcionário você pode ter. Um só. Um funcionário. O MEI pode ter um funcionário. Se você precisar de mais de um funcionário seu, aí você não pode contratá-lo como seu funcionário. Você pode terceirizar o serviço. Aí você pode contratar outros profissionais que tenham MEI para trabalhar com você. Aí você é uma empresa contratando outra empresa. Entendeu ou não? Por exemplo, você citou aí o exemplo. Eu vou fazer um serviço que eu vou precisar de 2 pedreiros. E eu tenho um. Aí eu preciso de outro. Eita, o que é que eu faço? Contrata outro que tenha MEI. Porque aí você vai estar contratando outra empresa para prestar um serviço terceirizado para você. Aí não é um funcionário seu, entendeu? Aí assim pode. Mas funcionário mesmo seu, você só pode ter um se você for MEI. Aí Fábio deu o exemplo prático dele. Que ele é MEI desde 2000 não sei quanto e tem um funcionário fichado. Aí é o limite, só pode ter um. Se você precisar de mais funcionários, aí você já tem que mudar de categoria. Tem que deixar de ser MEI e passar para ser EI, empresa individual. Aí você pode ter mais funcionários contratados. E aí também tem a questão de faturamento anual. Se eu não me engano, se sua empresa fatura até 80 mil, é MEI. Aí por mais que você seja individual e o seu faturamento for mais de 80 mil, aí você já não pode ser MEI. Que aí a receita já vai cair em cima de você, já vai lhe bloquear. Vocês fazem assim. Tem umas particularidades aí. Então, eu vou marcar com um palestrante para ele fazer essa apresentação aí para vocês sobre microempreendimento. E aí tirar todas essas dúvidas com mais habilidade técnica, explicar melhorzinho para vocês. Eu acho que eles eu estava falando com o Leidson. O Leidson já foi fazer uma palestra para vocês, não foi uma vez. Eu fui para a turma dele, ele foi para falar com você, para a turma de vocês. Não foi isso? Sobre ética. O carequinha. Pronto. Então, eu estava conversando com ele para a gente fazer outro momento daquele, mas aí para ele abordar com vocês sobre isso, sobre MEI, sobre microempreendimento. Beleza? Justamente porque eu percebo que vocês têm esse anseio, né, de cada um trabalhar para si, cada um abrir seu próprio negócio, e aí também não sair tão cego ou tão franco atirador, né? Aí uma palestra, acho que dessa é pertinente. É porque a idade obriga, professor. Senhor? A idade obriga. A empresa não quer contratar idoso. Aí tem que ser autônomo agora para trabalhar. Para trabalhar. E é melhor, você vai ver que é melhor. As dor de cabeça muda. Aí você passa a trabalhar para si, é melhor. E Fábio que nunca mais quer trabalhar para ninguém. Quer dizer, até trabalha para os outros, mas trabalha para os outros, mas os outros querem cliente dele, não é ele, né? Pois é. Tá vendo? Professor, aí o senhor fala com ele também para abranger essa parte do contrato, porque não é assim não. Aí você tem que procurar contador, é MEI, ele vai falar sobre microempreendimento. É mastigado, meu filho. Você precisa mastigado, né? Porque não tem uns contratos prontos aí? Sim, mas não é assim não. Mas vamos voltar para o nosso foco principal. Eu vou amadurecer assim, esse momento dessa palestra aí com ele, e a gente vê lá no momento que você pergunta as suas dúvidas, se ele souber, ele tira a dúvida lá nessa palestra. Beleza? Vamos ver se daqui para o final do curso a gente faz isso. Então, visto aqui as categorias, né, dos serviços, e aí, né, a gente diz o seguinte: identificando o estágio de execução dos serviços de manutenção predial, ou seja, o tipo de manutenção que a gente vai aplicar, né, a ser executada,
e enquadrando o serviço na categoria correspondente. Depois que a gente faz isso, depois que a gente identifica o tipo de manutenção que vai ser aplicada e a categoria que aquele serviço se enquadra, né, chega o momento da gente planejar a execução dos serviços, né? Claro que, né, seguindo todos os conceitos de determinação, né, também de planejamento, né, se será padrão ou específico. Eita! Então aqui a gente já vê aqui agora, ó, planejamento, né, que pode ser padrão ou específico. Então já tem aí os tipos de planejamento para a gente ver. Eu acho que eu falei, tá aqui. Mais para frente a gente vê. A gente fala sobre ele lá na frente da aula. Mas enfim, ó, a gente já vê que tem dois tipos de planejamento a ser desenvolvido para o serviço de manutenção, né? Então, ó, planejamento ou programação dos serviços nada mais é do que a organização e o agrupamento de todos os serviços necessários aos trabalhos de manutenção. Então, planejar é programar, né? Então, o nome já fala aqui, ó, planejamento ou programação dos serviços. E aí, para a gente ter, né, essa programação, esse planejamento, né, devemos adotar alguns procedimentos que são considerados padrões para a etapa de planejamento, né, para esta etapa, ou seja, para a etapa de planejamento. Primeiro, identificar o dano, né? Devemos procurar a sua causa e atuar exatamente nela. Então, o primeiro passo é identificar o dano, tá? Isso aqui está sendo gravado, vocês vão receber esse material e posteriormente vão ter acesso, mas se quiserem tomar nota, né, as etapas do planejamento de manutenção: primeiro, identificar o problema, identificar o dano, beleza? Não sei se tem alguém anotando. Tem alguém anotando aí? Posso passar? Posso, né? Assim vocês vão receber depois. Poxa, volta, rapaz. Volta pra tela. Deu tilt aqui no computador, filho. Agora, voltou. Segundo, fazer o agrupamento individualmente por setores do prédio. O que é isso, né? Vamos lá. Imagine um prédiozinho de 6 unidades. Esses prédios baixos agora, que é só o primeiro andar e térreo, né? Aí são às vezes 3 embaixo, 3 em cima, né? Então, isolar individualmente quais são os setores que precisam dessa manutenção. Por exemplo, o apartamento 1 precisa de manutenção na elétrica, o apartamento 2 também manutenção na elétrica, né? Tá queimando muito a lâmpada, né? Tá dando sobrecarga de capacidade, então redimensionar o circuito talvez. São serviços, né, que precisam de uma manutenção um pouco mais específica, mas sair isolando. Já no apartamento 3 o problema é a infiltração, tá? Então, agrupar individualmente os setores do prédio que precisam dos serviços de manutenção e, né, separar essas atividades que devem ser executadas. Por exemplo, recuperação de elétrica, manutenção de elétrica, onde é que está precisando? Fazer essa separaçãozinha e agrupar os serviços. Porque a gente está planejando. Se a gente está planejando, a gente está organizando os serviços. Então a gente precisa identificar os danos e separar organizadamente a sequência dos serviços a serem feitos. Beleza? Faz parte dessa etapa. Terceiro, preparar a listagem das atividades com seus respectivos prazos de execução. E aí vai ser o cronograma físico da obra. Então, ó, planejar também tem a ver com tempo. Aí, por exemplo, esse serviço de readequação, acabei de falar, apartamento 1 e 2 precisa de manutenção elétrica. Esse serviço de readequação do circuito, quantos dias? 5 dias. Quantos profissionais? Um eletricista e 2 ajudantes, né? 5 dias, 3 dias de serviço. Infiltração lá do apartamento 3, quantos dias de serviço? Eita, aí já é mais pesado, tem que quebrar, né? Tem que quebrar, trocar a tubulação que está gerando a infiltração, depois refazer o revestimento, pintura tal, qual, não sei o que, 10 dias, enfim.
enfim, tantos dias. A gente tem que ter esse planejamento, porque vai existir a cobrança, vai existir o acompanhamento. Veja bem, já começa a botar na sua cabeça, quando a gente está planejando, a gente está organizando o serviço. Então a gente tem que trabalhar com prazo. Para trabalhar com prazo, inicialmente tem que conhecer o problema. Conhecendo o problema, você vai saber a solução. Então você tem que saber o problema, a solução, né? Organizar por etapas e ter prazo de execução. Beleza? Então no planejamento a gente já define esse prazo, conhecendo a capacidade da nossa mão de obra. Se você não conhece a capacidade da sua mão de obra, ou seja, se você não sabe o índice de produtividade da sua mão de obra, aí o que é que você vai fazer? Você vai estender um pouquinho esse prazo, né, como forma de garantia, é sua garantia, né, de entregar a obra no tempo certo. Tá? Então, se você imagina não, você calcula, você vai lá nas bases científicas e vê que o serviço era para ser feito em 3 dias. Aí você já vai dizer, não, esse serviço aqui a gente faz em 4 dias. Se você for trabalhar com uma mão de obra que você não conheça o índice de produtividade da mão de obra. Conhecendo, não, você vai adaptar para a produtividade da mão de obra que você conhece. Beleza? Se você sabe que a sua equipe de pedreiros faz, sei lá, vamos lá, 10 metros quadrados de alvenaria por dia. Bom, você tem um índice. Se você tem 50 metros quadrados para fazer, é 5 dias. Agora, se você tem 50 metros quadrados de alvenaria para fazer, você vai trabalhar com uma equipe que você não conhece, você diz, isso aí eu faço em 6 dias. Você não sabe a produtividade da equipe, se for uma equipe que você não conhece. Pode ser que os caras terminem em 4 dias, seja mais rápido do que o seu, mas também os caras podem demorar um pouquinho mais, é onde vai atuar a sua habilidade de gestão, de cobrar, ó, vamos lá, que só é até amanhã, só tem até sexta para fazer, só tem até sábado, enfim, só faltam 3 dias, vamos dar uma carreirinha, sem deixar a qualidade cair, mas vamos dar uma pressinha, enfim, sua habilidade de gerir as pessoas, beleza? Então programar, fazer o planejamento também principalmente estipular prazos de execução, beleza? Por fim, na preparação do planejamento, das programações das atividades e dos serviços de manutenção, todas as partes devem ser avaliadas, né? Não existe o mais importante, né? Ou o que possa ser delegado como segundo plano, né? Ou um serviço que seja menos importante, digamos assim. Não, a gente tem que avaliar todas as partes, né? Vai fazer uma programação de manutenção geral, veja, manutenção predial geral, então tem que analisar todas as partes, a não ser que você foi contratado para fazer a avaliação do sistema de instalações prediais. Então você só vai avaliar as instalações, elétrica, água, gás, se tiver, enfim. O seu serviço vai ser as instalações. Então aí, beleza, você foi contratado para isso. Agora, se você for chamado, ó, tem esse prédio aqui, eu quero que você faça o levantamento para fazer a manutenção geral. Então você tem que olhar todos os sistemas. Você vai ter que analisar revestimento, pintura, coberta, impermeabilização, as próprias instalações, estrutura, tudo. Você não pode abandonar ou desmerecer nenhum sistema ou nenhuma etapa da construção. Você vai ter que, se o seu foco for a manutenção predial como um todo, todas as etapas devem ser vistoriadas, devem ser analisadas para entrar em pauta no processo de manutenção. Beleza? Como o Severino trouxe uma questão dele, não foi? Um exemplo que ele trouxe ontem, um condomínio que ele foi lá fazer uma recuperação estrutural, não foi isso? Aí o pessoal do térreo não queria fazer, o pessoal do primeiro andar queria fazer, aí o pessoal do segundo andar não queria fazer, aí não tem como, ou faz tudo ou não faz, né? Uma recuperação estrutural não tinha como ser partilhado, né? Então não pode haver isso. Quando você é contratado para fazer manutenção predial, você tem que analisar todas as etapas, né? Todos os sistemas, todas as etapas da construção, beleza? Deixa eu tirar um print aí. Mostra as câmeras aí, só para eu tirar um print logo aqui.
eu não esquecer. Peraí, deixa eu ligar a lâmpada aqui. Vai, para aproveitar aqui. Cadê? Ricardo, Ezequiel aí. Deixa eu sair do banheiro aqui. Eita, na hora ruim foi. Deixa assim mesmo? Deixa assim com o Ezinho mesmo? Deixa eu tirar aqui. No próximo tu sai. Tá aí, mostra a cara. Tá rindo. Melhor, tá gostando da aula, pronto. Todos os serviços deverão ser realizados de acordo com a programação previamente estabelecida no cronograma. Veja como é importante a etapa de planejamento, né? E aí com tempos, ou seja, com períodos definidos, né? Respeitando-se tanto as características técnicas como as implicações e penalizações administrativas. Então veja bem, né? A gente tem que, obviamente, atender aos prazos, mas a gente não pode, né, deixar a desejar do ponto de vista técnico, ou seja, a gente não vai baixar a qualidade para atingir o prazo. E aí também, contratualmente, se a gente atrasa a entrega de uma obra, né, geralmente tem algumas penalizações administrativas, né, tem algumas taxas, algumas multas que a empresa paga pelo atraso, né, na entrega da obra. Agora sim, a rigor, né, isso é contratual, mas dificilmente acontece, né, essa cobrança, só quando realmente o atraso for muito grande. Mas assim, atraso de 3, 4 dias em alguns serviços, né, os contratantes até desconsideram aí a penalização administrativa, beleza? Mas é bom a gente saber que toda vez que a gente atrasa um prazo de entrega, né, a gente corre o risco de ter essas penalizações administrativas, que são geralmente pagamento de multas, né, pelo atraso, beleza? Bom, claro que sempre devemos evitar modificações ou improvisações de modo a não desvirtuar os resultados que nós esperamos, beleza? Cabe ao responsável pela área de manutenção o acompanhamento da programação dos serviços, sendo de sua responsabilidade os resultados, positivos ou negativos. Então, né, o responsável pela manutenção tem que acompanhar, né, a programação dos serviços, ou seja, tem que fazer parte da etapa de planejamento da manutenção predial. Porque justamente, né, ele que vai dar o aval, né, o responsável pela manutenção que vai dar o aval, se sim ou se não, né, para aquele prazo de entrega. E aí, né, é de responsabilidade dele também, né, se aquele prazo vai ser atingido ou não. Para toda programação implantada, ou seja, para todo planejamento de execução, deverá haver um retorno de resultado em forma de dados para futuras programações. E aí isso aqui é chamado de controle para manutenção preventiva, né? Então é através dos resultados que nós começamos a ter com o processo de manutenção integrada, né, com o planejamento que foi aplicado, nós conseguimos ter orientação para futuras etapas da manutenção, né? E aí essa manutenção pode ser preventiva, porque a gente vai saber quando tal e qual sistema vai começar a apresentar a necessidade de um reparo, ou ainda pode ser preditiva, porque justamente por conhecer esse período, nós podemos atuar antes que ele venha a apresentar a necessidade de um reparo. Beleza? Beleza. Ô, professor, diga. Eu queria só acrescentar uma coisa que foi um experimento que a empresa fez. Eu não sei se o senhor já aplicou essa técnica em algumas turmas. Da aula que o senhor está dando hoje. Pela manutenção, participar também da etapa de planejamento, né, de programação da execução dos serviços, tá? E aí, ó, como vimos, a manutenção predial integrada é aquela onde as atividades realizadas são destinadas a preservar todas as instalações prediais e seus equipamentos, e, né, esse conjunto de atividades é realizado de forma
planejada, né? De forma programada. Convidado. Isso é bem civilinho, pode ter caído. Né? Então lá. Beleza? Então de forma planejada, né? A manutenção predial integrada, ela acontece de forma planejada. Então, para obter, né, um processo eficaz de manutenção preditiva, né, aquela pela qual nós atuamos antes mesmo que os sistemas ou as peças ou os itens comecem a apresentar sinal da necessidade da manutenção, né, aquela que a gente faz bem antecipadamente, né, a manutenção preditiva, né. Então, para a gente obter um processo eficaz desse tipo de manutenção, assegurando um intervalo máximo entre os reparos, né, ou seja, o máximo de tempo possível para ocorrer um reparo. Então a gente assegura esse intervalo máximo, minimizando o número e os custos de paradas, né? Então, quando a gente tem a manutenção, o processo de manutenção predial integrada eficaz, a gente tem menos paralisações, né? Principalmente não programadas, para corrigir falhas, porque para isso nós devemos realizar sempre monitoramentos, né? De forma regular, em relação à condição mecânica real, em relação à condição de cada item, de cada sistema, né? O rendimento operacional daquele sistema, a capacidade de desempenho daquele sistema, enfim, máquinas quando existirem, principalmente em instalações de elevadores, né? E aí não cabe a nós, a gente tem que contratar empresa especializada para fazer esse tipo de manutenção, esse tipo de monitoramento e manutenção, né? Então, algumas etapas do edifício não são de cargo nosso, então a gente obviamente precisa de empresas especializadas para fazer essa tarefa, tá? Mas, mais uma vez, a tecla é batida do monitoramento, para a gente ter um processo de manutenção continuadamente eficaz. A gente tem que realizar periodicamente serviços de monitoramento na nossa edificação. E aí, o planejamento ele é um processo contínuo e dinâmico, que consiste justamente em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um objeto ou um objetivo futuro, né? De forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente. Então, planejar, né? Quando a gente está planejando, a gente está tomando decisões antecipadamente. Ou seja, quando você está planejando, planejamento é antes do negócio acontecer, sim ou não? Planejamento é antes de acontecer. Você está programando, você está aqui tomando decisões antecipadas. E aí, claro, você vai ter que pôr em prática o seu embasamento técnico para que essas decisões elas sejam assertivas. E aí você tem que também conhecer a equipe de trabalho para que as suas decisões em relação ao prazo também sejam decisões assertivas, né? Mas no ato de planejar, você está tomando decisões antecipadas. Claro que imprevisto pode ocorrer em qualquer situação. E aí o planejamento, apesar de ser algo bem técnico, né? E aparentemente fechado por conta do prazo, né? Por conta do cronograma, mas o planejamento ele também admite alterações, admite modificações quando da ocorrência, né, desses possíveis imprevistos, né? Chuvas inesperadas, acidente de trabalho, enfim, vários outros fatores aí que possam acarretar, né, numa necessidade na modificação do planejamento, porque afeta diretamente no prazo, beleza? Então o planejamento ele não é assim engessado, apesar de ser algo com embasamento técnico. E aí, desta forma é que serão feitos os trabalhos de manutenção com o controle das ações físicas e do custo financeiro, né? E aí esse controle nós temos aí visualmente através do cronograma físico-financeiro. Bom,
E aí, falando lá ainda nessa etapa de planejamento, como a gente já mostrou alguns slides aí anteriormente, planejamento de uma MPI, manutenção predial integrada, né? Pode ser feito de duas formas, né? Pode ser feita, planejamento de uma MPI pode ser feito. Isso pode ser feito de duas formas, né? Nós vamos ter planejamento que nós chamamos de planejamento padrão e o planejamento que nós chamamos de específico. Quais são as características de cada um deles aí? Planejamento padrão, né? Ele foca nas atividades de acordo com o tipo da edificação e as características da empresa que vai realizar a manutenção, né? Então é um planejamento mais geral, né? E aí o planejamento específico caracteriza-se, né, por focar suas atividades nas diferentes áreas de uma edificação, não importando sua tipologia, não importa o tipo da edificação. Como por exemplo, eu falei agora há pouco sobre os elevadores. Serviço de manutenção do elevador requer um planejamento específico, né? É a atuação em um sistema específico ali da edificação. Não é um planejamento para um serviço de manutenção geral, é de um sistema específico, beleza? Aí vai ser um planejamento do tipo específico, destinado apenas para aquele sistema, né? Aquele funcionamento lá da sua edificação, beleza? E aí o padrão é algo mais geral, engloba todas as etapas aí, indiferente do tipo de edificação que a gente vai estar planejando essa execução da manutenção. Certo? E aí, deixa eu ver, eu acho que na hora que eu fiz aquela folha, exatamente essa página aqui, pronto, essa aqui agora. Bom, e aí aqui, ó, manutenção predial integrada, o que acontece? A gente tem o usuário, né? Usuário, quem é o usuário? A casa, o edifício, né? A indústria, a edificação em si, a construção é o nosso usuário. Aí, planejamento, em algumas situações precisam da solicitação de projeto de manutenção, aí a gente vai correr atrás dos materiais, para depois vir a execução e por fim, né, a operação e manutenção continuada, né? Então esse é o ciclo aí da manutenção predial integrada, beleza? Bom, então vamos lá agora para alguns conceitos importantes que nós temos que visualizar, né, no que diz respeito aos estudos de manutenção predial, né? Então vamos lá. Primeiro, né, terapia. Olha, agora a gente vai falar como se fosse área de saúde, mas tem uma certa ligação. Terapia, o que vem a ser terapia, né? Deixa eu ver aqui. Antes de terapia, vamos falar de patologia. Então vamos voltar aqui, porque na hora que eu tive aquela baixinha, deu uma doideirazinha aqui nos slides, né? Aí mudou um pouquinho a ordem, mas a ordem é essa daí. Então, conceito importante: patologia, né? Então, o que é que a gente entende como sendo patologia, né? É doença, né? Doença, né? A gente diz, eita, doença. Mas também se aplica esse termo aí nas nossas construções. Então, vamos ver o que é que vem a ser patologia nas edificações, né? Então, ó, justamente, é bem parecido. É a parte da engenharia que estuda os sintomas, né? O mecanismo, as causas e a origem dos danos das construções civis. Ou seja, é o estudo das partes que compõem o diagnóstico do problema. Aí vamos lá agora para o que vem a ser diagnóstico. Aí o que é diagnóstico? Identificação e descrição do mecanismo, da origem, né? Da origem e causas das manifestações patológicas, né? Aí, ó, vamos lá, se fosse com a gente, dor de dente, aí, meu dente está doendo, é a patologia. O que é o diagnóstico? Dente podre, pronto. É bem assim, ó.
meu dente tá doendo, meu dente tá doendo. Aí é a patologia, dor de dente. Aí você vai no dentista, o cara lá, olha lá, cárie, pronto, cárie. Aí, ó, é o diagnóstico, né? Achar a causa do problema. Aí tá lá, né? Infiltração na parede, no revestimento. Isso aí é a patologia. Qual é a causa? Aí vai ter que investigar a causa. É tubulação que está quebrada, é percolação de água externa, tem que é contato direto com o solo, né? Erro, falha de execução, não teve a barreira de impermeabilização do solo para sua alvenaria. Enfim, é você diagnosticar, é você procurar a causa daquele problema, beleza? Então são bem parecidos, né, os conceitos, né? Então o diagnóstico adequado e completo é aquele que esclarece todos os aspectos do problema, identificando, veja o que é que nós identificamos na etapa de diagnóstico, né? Então vê só, isso daqui a gente está falando de alguns conceitos e a gente vê que já esses conceitos são meio que uma sequência na hora da visualização ali, né? Da visualização do início da nossa etapa de manutenção. E aí é o seguinte, veja, primeiramente, patologia. A parte de patologia é identificar o problema. Pronto. Identificou o problema, beleza, identificou o dano, identificou a patologia. Aí, consequentemente, vem a etapa de diagnóstico. O que é a etapa de diagnóstico? É fazer isso daqui agora. É a gente identificar o sintoma, identificar o mecanismo, ou seja, o procedimento daquela patologia, como aquela patologia está ocorrendo. Depois, a origem. Onde é a origem daquela patologia? A causa, o que é que está provocando essa patologia e as suas consequências. Então fazer o diagnóstico, né, identificar o sintoma, né, ou seja, o que aquela patologia vai provocar na sua edificação, é identificar como ela se manifesta, é identificar a origem e a causa daquela patologia e suas possíveis consequências. Porque a partir daqui a gente vai começar a buscar a solução adequada. Alguém abriu o microfone. Fui eu. O professor, seria a patologia, vamos dar um exemplo assim, em uma sala, o pavimento, né, o piso, se encontra com a cerâmica se soltando. Isso. Se soltando. Desplacamento. Desplacamento. Patologia. A patologia. E o diagnóstico seria talvez a estrutura recalcando. Talvez. Isso, mais ou menos? Talvez. Talvez. Cada caso é um caso, tem que se analisar aí, o que assim, Aí o diagnóstico seria o que? O senhor falou com relação a sanar o problema, aí seria diagnosticar. Não se falou nada aqui, por enquanto não se falou nada de solução. Por enquanto, diagnóstico está aqui, sintoma, mecanismo, que é o procedimento, ou seja, funcionando, como está se manifestando a patologia, origem, causa e consequência. Não tem nada aqui a ver ainda com solução. Tá certo, porque eu me confundi com essa parte conceito. De entendimento, mas está entendido. São próximas etapas. Próximas etapas por exemplo, que a gente vai falar janela, de tratamento. Supor, a esquadria trincando, vamos supor, a patologia, né? Vidro da esquadria fissurou, vamos supor. Aí isso é recalque, né? Não sei. Isso é patologia. Isso é a patologia. O vidro da esquadria trincando é patologia. Diagnóstico só em uma visita em loco. Só numa visita em loco. Pode ser recalque. Pode ser. Aí o recalque seria a causa. Mas só numa visita em loco. Só conhecendo todo o histórico para identificar de fato a causa. Pode ser recalque. Pode não ser. Pode não ser. Pode ser compressão. Beleza? Perfeito.
Então não dá, né? Tirar outro print agora com Ezequiel devidamente. Não, deixa pro final, né? Mais para tarde. Mais para perto da hora. E aí vamos seguir aqui agora. Aí agora começa. Terapia. Estuda a correção e a solução das patologias nas edificações. Agora começa. Aí a gente chama de terapia. Mas para ter a terapia, precisa conhecer a causa. Precisa identificar o problema e conhecer a causa desse problema. Beleza? E depois disso, a gente vai e indica a solução. Aí a solução é chamada aqui de terapia. Ó. Estuda a correção e a solução das patologias nas edificações. Para obter êxito nas medidas terapêuticas, a gente vira médico, né? É necessário que o estudo precedente, ou seja, o diagnóstico da questão, tenha sido bem conduzido. Tá? Então a investigação diagnóstica, a investigação da problemática é de fundamental importância para a solução. Para a solução. Sintomas. Os problemas patológicos são alvos, salvo raras exceções, apresentam manifestações externas características, a partir da qual pode-se deduzir qual a natureza e origem dos causadores, dos fenômenos envolvidos. Assim como se podem estimar suas prováveis consequências, essas manifestações são chamadas de sintomas. Então, as manifestações, essas manifestações que a gente identifica aqui no diagnóstico, são os sintomas. São os sintomas, são justamente o reflexo das patologias nas edificações. Beleza? Então, a solução a gente chama de terapia. E aí a solução depende muito do resultado do diagnóstico, ou seja, do resultado da investigação que a gente faz, na edificação. Beleza? Eu vou mostrar a vocês agora. Tem essa pergunta, vocês levam amanhã também, viu? Já tem a de ontem, tem mais essa de hoje. Tudo para entregar amanhã. Qual a importância da programação e planejamento na execução das obras de manutenção predial e quais pontos devem ser considerados no momento da elaboração dessas duas etapas? Tirem print aí, vocês aí, que a gente tem que fazer monitoramento, Monitoramento consiste em inspecionar, fazer as inspeções. E aí, o diagnóstico, ou seja, a identificação das causas aí das patologias, consiste na etapa também de identificação do problema. E isso é feito através de vistoria, E aí vamos para os níveis de vistoria. E aí a gente tem aqui, que existem 3 níveis de vistoria, Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 consiste em aquela vistoria com baixa complexidade técnica, tanto de manutenção quanto de operação dos seus elementos e sistemas construtivos, normalmente empregada em edificações com planos de manutenção muito simples, Então, é um tipo a inspeção predial, nesse nível, elaborada por profissionais habilitados em uma especialidade, beleza? O que acontece é o seguinte, aqui a gente tem um nível de vistoria onde não precisamos desenvolver ensaios. Nós não precisamos desenvolver ensaios, tá? Com a identificação visual nós já conseguimos ter a identificação das causas do problema, E aí o que acontece? No nível 2, já é um nível de vistoria para uma edificação que requer um pouco mais de análise, Já tem
um pouco mais de complexidade técnica, né? Normalmente isso aqui é empregado em edificações que tem vários pavimentos, né? Vários pavimentos, ou que não tem nenhum tipo de plano de manutenção, e aí requer, né, uma análise mais investigativa, mais aprofundada, né, tecnicamente. Tá? E aí aqui geralmente os profissionais envolvidos têm que ter mais de uma especialidade. Como por exemplo, o exemplo que eu citei do elevador. Se for um edifício que tem elevador, né, nós da área de civil, nós não temos esse viés técnico de analisar o funcionamento do elevador. Né? Então precisa de profissionais de mais de uma área para fazer a vistoria. E aí o nível 3, né, o nível 3 da inspeção, né, aí é um nível considerado com alta complexidade técnica de manutenção, né? E aí normalmente isso aí acontece em edificações que tem vários pavimentos, né? E aí esse nível de inspeção obrigatoriamente ele é executado, né, com base na ABNT NBR 5674, né? Possui profissionais habilitados, tem que ter responsável técnico, né? Geralmente precisa de ensaios, né? Geralmente precisa de ensaios em alguns sistemas, tá? Então é um nível de vistoria mais complexa, tá? Já o nível 1 a gente consegue realizar, né, esse tipo de vistoria tranquilamente, né? Tranquilamente, porque o nível 1, inclusive a gente é o tipo de vistoria que a gente consegue identificar as causas apenas com a identificação dos problemas, né, identificados, ou seja, com a visualização das patologias a gente já consegue encontrar, né, as causas desse problema, as causas dessa patologia. Beleza? Nessa realização desse laudo de vistoria, né? O critério aplicado aí, ó, né? A inspeção predial realizada foi com base em vistoria da edificação e resulta na análise técnica do fato ou da condição relativa à utilização mediante a verificação em loco, né? Foi feita uma visita, né? Eu visitei, né, a edificação para identificar cada sistema construtivo, né? E aí em cada sistema analisei o que diz respeito à segurança e manutenção predial, de acordo, obviamente, com as diretrizes da norma de inspeção predial do IBAP, né? Instituição Brasileira de... Eita, agora fugiu a mente, ó. Só voltando aqui, vamos lá, instituição... fugiu a mente a tradução da sigla do IBAP, ó. Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia, né? Então, é um documento também válido, tá? E baseando-se na NBR 5674. Né? Então, a inspeção, né, procede ao diagnóstico das anomalias construtivas. Então, para a gente elaborar o diagnóstico, a gente tem que fazer a visita, a investigação, né? A inspeção do ambiente. Né? E aí a gente vai identificar anomalias ou falhas de manutenção que possam vir a interferir ou prejudicar o estado de utilização do prédio e suas instalações. Né? Então tudo isso a gente fala aqui, ó. Aí, ó, nota: não foram realizados testes, medições ou ensaios na ocasião das vistorias, conforme nível de inspeção estabelecido no escopo para a realização do trabalho. E aí a gente vem que aqui, ó, o nível de inspeção foi nível 1, né? E aí, ó, mais resumidamente, um pouco mais explicadinho do que o documento oficial lá da norma, né? Então, o nível de inspeção, esse nível de inspeção, nível 1, caracteriza-se pela análise dos fatos e sistemas construtivos vistoriados, com a identificação de suas anomalias e falhas que se manifestam de forma aparente. Então, aqui não teve, né, a realização de ensaios. E aí vamos lá, o que vem a ser anomalia e o que vem a ser falha aí. Chegou aí, Miguel, aí, ó, né? Contextualizando, o que vem a ser anomalia,
né? Então, anomalia, né, é uma irregularidade relativa à construção e suas instalações. Então, é uma falha de execução ou de projeto, tá? É uma irregularidade, né, relacionada ao processo de construção ou instalação de algum equipamento, ou ainda uma falha de projeto, né? E aí a falha de projeto acarreta, obviamente, numa irregularidade construtiva. E o que vem a ser falha? Falha de respeito à manutenção, ou a falta de manutenção, né? Operação e uso da edificação. Então, falha é algo que pode vir a surgir, né, pela falta de manutenção. Como, por exemplo, o exemplo que a gente falou ontem ou segunda-feira, não me lembro exatamente, mas da sujeira na calha, né? A obstrução da calha, a calha suja, e aí gerando aquele probleminha da infiltração. Só que aí, ó, não é uma anomalia, não foi uma falha construtiva, foi uma falha de manutenção, né? A calha estava suja, obstruída, e aí gerou uma infiltração, beleza? Então, falha está ligado à manutenção, à operação da edificação. E anomalia é algo relacionado à construção, à execução ou a projeto, ou falha de projeto, beleza? Vamos lá, voltar e mostrar para vocês, continuar mostrando isso aí. Bom, e aí aqui só para a gente fechar, né, só para a gente encerrar aqui, nós temos grau de risco, né? Graus de risco, né? Então aí a classificação do grau de risco, né, da patologia que nós identificamos. Então existem aí três tipos, né? Três classes de grau de risco aí. Primeiro, grau de risco crítico. Então, grau de risco crítico, né, é aquele que provoca um impacto irrecuperável, né? O grau de risco crítico ele é considerado como sendo um grau de impacto irrecuperável. Ele provoca danos contra a saúde e segurança das pessoas e meio ambiente, né, com perda excessiva de desempenho e funcionalidade, causando possíveis paralisações, né, ou seja, interdições de algumas áreas, né, para a sua execução, para a execução da sua correção, na verdade, aumento excessivo do custo, né, e comprometimento sensível da vida útil e desvalorização imobiliária acentuada. Então esse é um risco grave, né? Grau de risco crítico. Ele é considerado com impacto irrecuperável. Grau de risco regular. Então uma outra classificação para os riscos é o grau de risco regular. Impacto parcialmente recuperável, aquele que provoca perda parcial do desempenho, perca parcial do desempenho e funcionalidade da edificação, sem prejuízo à operação direta dos sistemas, né? E aí, passível de recuperação. E aí, o grau de risco mínimo, quando vier a ocorrer algum tipo aí de patologia, a gente espera que sempre seja grau de risco mínimo, né? Então o impacto é completamente recuperado. Aquele causado por pequenas percas de desempenho e funcionalidade dos sistemas onde foram identificadas as patologias. Beleza? Então temos grau de risco crítico, grau de risco regular e grau de risco mínimo. Grau de risco crítico e impacto irrecuperável. Grau de risco regular, impacto parcialmente recuperável. Grau de risco mínimo, o impacto é totalmente recuperável. Beleza? Deixa eu mostrar aqui a vocês só algumas das patologias que foram identificadas nessa edificação. Então, seguindo aqui, ó, documentação analisada, não vem ao caso, a gente está olhando. Sistemas vistoriados, aí sim, beleza, né? Ó, vistoria, você tem que mencionar ali os sistemas que vocês estão analisando. E aí, neste caso, ó,
as vedações e alvenarias, né? Então, se apresentam patologias, você vem aqui e cita, né? Aí, ó, umidade, das patologias identificadas foi essa. Umidade nas alvenarias. Classificação do problema, aí você vem e diz se é anomalia ou se é falha. Neste caso foi anomalia. Outra coisa é a seguinte, a gente só pode identificar, a gente só pode dizer se é anomalia ou falha depois que faz a inspeção. Por quê? Você viu ali que está umidade na alvenaria, né? Pode ser uma falha. Pode ser pode ser falha, não necessariamente pode ser uma falha, um erro construtivo, né? Sendo um erro construtivo vai ser anomalia, mas em algumas situações isso aí pode ser falha, pode ser uma falta de manutenção, pode ser, imagine uma parede externa, né? onde na área externa tem um acúmulo irregular de água, algo desse tipo, né? ou lixo, lixo próximo, enfim, que possa estar infiltrando, que possa estar gerando essa umidade, né? Então pode ser sim uma falha, né? Pode ser um erro de falta de manutenção, não necessariamente é anomalia, né? Claro que após a inspeção que você vai classificar em anomalia ou falha. Aí beleza, aí vamos lá. Conhecendo, avaliando, você vai lá e descobre qual é a causa. Por que a anomalia? Porque este problema está sendo gerado pela execução inadequada da impermeabilização e falta de execução do sistema de barreira contra a umidade, né? Então, fato esse que permite a percolação da água do solo, né, que sobe nas alvenarias por capilaridade, provocando degradação do revestimento. Então, aqui foi identificado lá que não foi executada a viga baldrame, né? E aí gera esses problemas. Tá vendo aqui, ó? Aí você vê, dá para ver aí nas imagens a manifestação patológica aqui, as paredes com o reflexo da umidade. Dá pra ver, não dá? Tá vendo? Isso aqui tudinho, ó, desplacamento do rodapé. Olha aí, Flávio. Ó, imagina, passou, aí você vê a solução que o morador deu. Aplicou a cerâmica a uma certa altura. Só que aí a água percolou e começou a se manifestar na parte onde não tinha cerâmica. Aqui, ó, a setinha mostrando desplacamento, tá vendo? Isso tudo por conta da umidade. Ó, vê, tá vendo? Degradação do revestimento, tudo isso por conta da umidade. Aí, ó, outro problema, fissura nas alvenarias, anomalia, a gente só sabe também depois da investigação. Aí aqui a anomalia por quê? Ó a causa, é cálculo diferencial. Então, falha de execução. Aí aqui, ó, fissura que está, né, passando de um canto a outro aqui, embaixo aqui onde está essa setinha, onde está o cursor agora dá para ver. Aqui em cima não dá muito, não fica muito visível, mas existe, né? A gente tem outra aqui, ó, tá vendo? A fissura, né, de um canto a outro aqui na parede, né? Aqui é uma fissurazinha mais suave, a gente não consegue ver na imagem. Na área externa, né? Na área externa a gente tem o revestimento externo da unidade, né? Fissuras ali provocadas pela chuva, né? Ou por retração. Infiltração nas calhas, né? A infiltração nas calhas. Nesse caso aqui foi uma anomalia porque falha ou ausência da impermeabilização do sistema de calha, né? A calha estava até sendo limpa periodicamente, mas, né, foi identificado que não existia uma impermeabilização adequada nas calhas, ele estava gerando infiltração, né? Então tudo isso, ó, tá vendo? A gente tem aqui, ó, tá vendo?
Ó, a infiltração da calha que gerou, inclusive degradação no revestimento, né? Perca da pintura, tá? Agora isso tudinho a gente só identifica através da análise, né? Da visita, da inspeção. Outro problema aqui, ó, desplacamento, né, do revestimento do piso das escadas, né? E aí a anomalia, novamente anomalia. Por quê? Vê qual foi a causa. Assentamento com argamassa não apropriada para aderência. Isso aqui é interessante. Esse problema aqui, essa causa aqui é interessante. Vê só, vê o que aconteceu aqui. A escada é metálica. A escada é uma escada metálica e foi aplicado um revestimento cerâmico. Só que não foi utilizado uma argamassa, né, colante adequada. Aí começou a desplacar, né? As peças de cerâmica, os blocos de cerâmica desplacando da escada, né? A escada metálica, então teria que ter um procedimento mais propício, né, para a aderência. Aí aqui, ó, vê o que aconteceu. Tá vendo? Desplacando as cerâmicas, desplacando, né, as peças, o revestimento. E aqui dá pra gente ver, ó, certinho que ele identifica que a escada ela é metálica, né? Sabe aquele material que a gente tem em piso de ônibus? Pronto, é essa escada aqui. E dava para perceber que a argamassa não era de qualidade, porque estava soltando na mão, passava a mão assim, soltava, ela esfarelava, né? Aí a gente vê mesmo que não estava provocando essa aderência, aí desplacou quase que por completo. E aí o que acontece? A casa de baixo, quando essa casa de cima fazia, por exemplo, a limpeza, lavava a escada, aí ó, por esses vazios a água caía todinho na casa de baixo, né? No forro, porque embaixo é um forro de gesso, aí a água estava infiltrando o forro embaixo da escada, vê? Então, bom, por fim a gente dá uma conclusão, né? Da análise feita, encerra, né? Fala sobre o presente laudo, pronto, se identifica e conclui, beleza? Mas enfim, é bem assim que a gente faz um laudo de vistoria, né, de manutenção. Aí note que aí neste caso aí não foi proposto, em nenhuma situação foi proposta a solução, que aí por enquanto foi um laudo de diagnóstico, aí não foi uma vistoria, né, de remediação, né? Aí é para a finalidade que o meu contratante ele está querendo para o laudo, tá? Não visa neste momento remediações, né? Não visa nesse momento a sugestão de soluções, tá? Enfim, então ele só queria a inspeção técnica, né? A inspeção de um responsável técnico para avaliar, né, o grau de risco das patologias que estavam ali evidentes, que estavam evidentes na edificação. Mas é assim, é a gente investigar. Deu para ver que é realmente isso que a gente está falando, né? Não tem como, você tem que ir em loco, você verifica as patologias, né? E depois, a partir de agora, que a gente vai começar a estudar sobre os critérios de solução para essas patologias. E aí, por fim, a gente combina, né, em um estudo de caso, cada um vai receber um estudo de caso para fazer essa elaboração, né, de algo como se parecido com um laudo desse, um laudo que você vai produzir simulando um planejamento de manutenção, beleza?